Ei pessoal, Micah Toll aqui com ebikeschool.com e hoje vamos falar sobre como escolher sua primeira bicicleta elétrica. Isso também pode ser útil para pessoas que já têm uma e-bike e estão procurando comprar outra, mas eu queria fazer este vídeo depois de ver toneladas de perguntas de pessoas que estão procurando comprar sua primeira e-bike e entrar no e-biking como um hobby, mas talvez estejam sobrecarregadas pelas centenas ou até milhares de opções de e-bike disponíveis. Então, espero que isso seja um guia útil para ajudá-lo ao longo do caminho quando você estiver escolhendo sua primeira e-bike. Agora, quando se trata de escolher sua primeira e-bike, existem alguns fatores que acho importante considerar para ajudá-lo a reduzir o mar de opções. E os dois fatores mais importantes, na minha opinião, são o tipo de e-bike e a faixa de preço ou a faixa de qualidade que você está procurando em sua e-bike. Agora, vou começar dividindo as e-bikes basicamente em 7 tipos ou categorias diferentes, e algumas pessoas vão dizer que precisa haver mais do que isso, mas sabe, não somos snobs de e-bike aqui, e acho que isso basicamente nos apontará na direção certa. Então as 7 categorias diferentes em que divido as e-bikes são as categorias de bicicletas elétricas são mountain bikes, cruisers, bicicletas de estrada, bicicletas para deslocamento diário, dobráveis de carga, fat bikes e outros. Vamos discutir o que cada categoria representa. Aqui estão as 7 principais, começando com as bicicletas elétricas de montanha, que são muito populares. Nas bicicletas elétricas de montanha, há diferentes níveis. Existem verdadeiras bicicletas de montanha que são realmente feitas para trilhas e descidas e coisas do tipo, e então existem as bicicletas elétricas de montanha de nível básico, e eu realmente não recomendaria levá-las em trilhas sérias, mas elas podem ser boas para uso na estrada, pois, mesmo com suspensão total barata ou apenas suspensão dianteira, pode ser útil para absorver algumas das vibrações da estrada e buracos, certamente absorvendo mais do que apenas uma bicicleta rígida ou uma bicicleta sem qualquer suspensão. Então, se você está procurando ir para fora da estrada, seja legítimo como mountain bike downhill, ou apenas andando em algumas trilhas, ou se você está procurando algo que você pode levar na estrada e será apenas um pouco mais confortável, as bicicletas elétricas de montanha podem ser uma boa direção para você. Em seguida temos os cruzeiros elétricos. Agora, os cruzeiros são muito mais um tipo de bicicleta descontraída e confortável. Você vai estar sentado ereto sem curvar-se sobre o guidão. Em um cruzeiro, seus pés ficarão mais para a frente. Geralmente, a manivela e os pedais estão mais à frente na bicicleta, proporcionando uma posição de assento mais confortável, onde você pode colocar os pés planos no chão ao parar, em vez de ter que desmontar do assento ou apenas encostar as pontas dos pés no chão. As bicicletas cruiser são ótimas quando você prioriza um passeio confortável em vez da eficiência. O epítome da bicicleta cruiser é andar por caminhos de praia apenas se divertindo ao pedalar. As bicicletas cruiser elétricas podem ser ótimas e há modelos lindos disponíveis. A empresa Revolt, em Barcelona, fabrica uma cruiser, que considero uma das mais bonitas que já vi, mas há muitas outras opções disponíveis. Em seguida, temos bicicletas elétricas de estrada e para deslocamentos diários, ideais para diferentes tipos de entusiastas de e-bikes. O primeiro grupo são pessoas que querem se exercitar em suas bicicletas, pedalando e subindo colinas, mas desejam um pouco de assistência. As bicicletas elétricas de estrada são ótimas para isso, pois são muito eficientes ao pedalar. Não há muito peso extra, elas vêm com sellings que são bons para uma geometria de pedalada adequada e basicamente vão ser o seu tipo mais esportivo de bicicletas de rua. O outro grupo que estou agrupando são as bicicletas híbridas e de deslocamento diário, que podem abranger uma grande variedade, incluindo bicicletas híbridas de ciclocross e de cascalho. São bicicletas feitas para estar na estrada, mas são um pouco mais confortáveis do que as bicicletas de estrada padrão. Podem ter quadros um pouco mais pesados, mas são projetadas com assentos maiores e são mais robustas. As bicicletas de cascalho são feitas para sair da estrada, não apenas para ficar nas ciclovias. Se você procura uma bicicleta para ir ao trabalho ou se exercitar, as bicicletas de estrada e as de deslocamento diário provavelmente serão as mais adequadas. As próximas são as bicicletas de carga elétricas, que são muito divertidas. Eu sempre gosto de andar nelas, apesar de não ter muita utilidade para uma. Já as bicicletas de carga elétricas são essencialmente as minivans das e-bikes. Elas são ótimas para transportar muita carga. Este é o tipo de e-bike que você vai adquirir se estiver levando 2 ou 3 filhos para a escola todas as manhãs, ou se estiver tentando substituir um carro para fazer as compras semanais. Existem alguns tipos diferentes que você pode olhar. O primeiro é o carregador frontal, que tem um grande balde na frente, e você vai notar que a direção é esticada bem longe na frente.
Esses são bons para carregar muitas coisas, mas a desvantagem é que são bastante longos, tornando a manobra um pouco estranha, especialmente em velocidades mais baixas. O próximo tipo seria o de carregamento traseiro, com uma traseira esticada, proporcionando mais espaço para um banco na parte de trás ou para colocar alforjes longos. Geralmente há tábuas de assoalho em ambos os lados da traseira, onde você pode carregar esses sugadores com caixas, bolsas de alforge, ou onde as crianças podem colocar os pés quando sentadas lá. Já vi essas bicicletas puxando adultos também, então se você procura uma que possa carregar muita coisa, uma bicicleta de carga é a melhor opção. As bicicletas elétricas dobráveis são ideais para quem precisa de uma bike elétrica super portátil e conveniente. Se você leva sua bicicleta no metrô ou ônibus diariamente, ou quer colocá-la no porta-malas e dirigir dos subúrbios para a cidade, estacionar na periferia e pedalar, uma pasta elétrica pode ser ótima. A questão sobre as bicicletas elétricas dobráveis é que muitas vezes podem ser de qualidade um pouco inferior, pois é mais caro projetar e construir uma bicicleta elétrica dobrável. E então, muitas vezes, o compromisso é que você obtém componentes de bicicleta de qualidade inferior. Não significa que o quadro, as baterias ou o motor sejam de qualidade inferior. Esses componentes geralmente são bem padronizados. Porém, para manter o preço baixo, as empresas costumam usar componentes de qualidade inferior ou mais básicos. Freios de baixa qualidade e trocadores são pontos de atenção em bicicletas dobráveis, mas nem todas são baratas. Existem ótimas opções disponíveis. Eu estava pilotando a Oyama, né? Acho que era a C8XD, eu não sei, tem muitas letras. Vou procurar e mostrar. Era uma bicicleta dobrável incrível, custava $1.500 com freios hidráulicos e design excelente. Então, existem algumas dobráveis elétricas de muito boa qualidade por aí. A seguir, temos as bicicletas elétricas gordas, provavelmente o grupo mais divertido. Certamente não são as mais eficientes. Pedalar uma dessas sem bateria não é nada divertido, especialmente em subidas, pois são muito pesadas. Mas elas podem andar em quase qualquer terreno. As coisas pelas quais elas são conhecidas são a capacidade de andar na areia e na neve, mas você pode levar essas para fora da estrada, elas são ótimas em trilhas, você pode, saltar guias, você pode descer escadas. Com esses pneus gigantes e largos, é muito divertido passar por cima de qualquer coisa. Recentemente pilotei o Red Rover da Red Power Bikes, e essa bicicleta é simplesmente divertida. Eu realmente amo poder ir tanto na faixa de bicicleta quanto mudar para campos gramados ou pegar as trilhas e basicamente tudo se sente igual, sabe? Você realmente não nota a diferença entre os diferentes terrenos, então se você quer uma bicicleta que pode não ser a mais leve ou a mais eficiente, mas é muito divertida e pode andar em qualquer coisa, as bicicletas gordas provavelmente são a resposta, e se você quer andar na neve ou na areia, elas provavelmente são a única resposta. Por último, temos uma espécie de outra categoria que eu diria que são as bicicletas elétricas tandem, ou as bicicletas reclinadas elétricas e talvez também triciclos. Então as tandem são para 2 pessoas, ou você pode encontrar mais, você pode ter bicicletas para 3 ou 4 pessoas, mas geralmente são para 2 pessoas e estas são divertidas se você se dá muito bem com seu parceiro, mas acho que muitas pessoas que começam em tandems acabam apenas comprando para sua esposa ou marido sua própria bicicleta elétrica, porque a novidade às vezes pode desgastar, mas é divertido poder andar por aí com uma bicicleta para 2 pessoas e você recebe muitos olhares, então é algo para experimentar se você tiver a oportunidade, pelo menos. Em seguida, eu colocaria nas reclinadas nesta outra categoria. As reclinadas são ótimas para conforto, permitindo uma posição sentada ou deitada na bicicleta. Além disso, são extremamente eficientes. Porque você está mais reclinado em uma reclinada, você tem menos área de superfície e, portanto, o seu arrasto através do ar é muito menor, e o que isso significa é que na mesma bateria e motor, você poderia obter um alcance muito maior. A desvantagem das reclinadas é que elas não são tão visíveis, comprometendo a segurança. Você quer ter certeza de que tem uma daquelas bandeiras de kart laranja ou certifique-se de que os carros possam vê-lo, pois você estará mais baixo do que em uma bicicleta comum. Por fim, também incluiria os triciclos elétricos nessa categoria. Há basicamente 2 estilos. O triciclo Delta se assemelha ao triciclo infantil com 2 rodas traseiras. Esses são os triciclos mais baratos, mas não tão estáveis. Ao fazer uma curva em alta velocidade em um triciclo Delta, é fácil derrubá-lo. A outra opção é um triciclo tipo sapo, que tem 2 rodas na frente. Esses são muito mais caros, pois exigem uma direção de 2 rodas, mas são mais estáveis em alta velocidade. Se você quer velocidade, considere um triciclo tipo sapo. Esses são os diferentes tipos de bicicletas elétricas. Sabendo o que você quer fazer com sua e-bike, é possível eliminar muitas opções disponíveis e cortar o barulho.
Se você sabe que vai andar fora da estrada, está basicamente olhando para uma bicicleta elétrica de montanha ou uma bicicleta elétrica gorda. Se você pretende pedalar apenas na ciclovia, provavelmente está considerando uma bicicleta de estrada, de passeio ou talvez uma dobrável. Se você quer andar com seu cônjuge na garupa, está procurando uma bicicleta tandem. Ao determinar exatamente o que você quer fazer com sua bicicleta, você pode começar a olhar para a categoria específica ideal para você. A próxima coisa a considerar, no entanto, é o preço e a faixa de qualidade que você está procurando. E esses nem sempre são os mesmos, mas geralmente combinam bastante. Eles geralmente se correlacionam, então acho que olhar para ambos é muito útil. Dividirei as bicicletas em algumas categorias, começando pelas que chamo de ultra-econômicas. Essas estão na faixa de 300 a 500. E está começando a ter uma seleção mais ampla nesta faixa. A Xiaomi lançou e-bikes na faixa de 200 a 350 dólares, mas nos Estados Unidos da América custam entre 400 e 500 dólares. Também existem algumas coisas de bicicleta scooter elétrica que não têm realmente pedais, mas geralmente custam cerca de 400 dólares ou algo assim, que são meio divertidas. Eles são dobráveis, então se você precisa de um meio rápido de ir do metrô ao trabalho, podem ser uma boa escolha. Eles têm basicamente o desempenho equivalente de um patinete elétrico, mas eles fornecem um assento e uma maneira mais confortável de andar, e você se sente muito mais estável quando está sentado também. O problema com a categoria ultra econômica é que esses produtos são muito baratos, não se pode esperar que durem anos e anos. Os componentes da bicicleta geralmente são sem marca, sem nome. Sabe, é apenas uma alavanca de freio de metal aleatória, não se sabe sua origem, eficácia ou durabilidade a longo prazo. As células da bateria geralmente não são de marcas conhecidas como LG, Samsung ou Sony. São apenas algumas marcas aleatórias, e espero que não seja Ultrafire ou algo assim, mas quem sabe você recebe o que paga, essas opções ultra econômicas. Eu escrevi sobre alguns que foram divertidos de andar, especialmente as bicicletas scooter. Elas são meio estranhas, mas se você tem um orçamento um pouco maior, de 500 a 1.000 dólares, eu recomendaria olhar para a próxima categoria, as bicicletas elétricas econômicas. Nesta faixa de preço, você tem muito mais opções e a qualidade dos componentes melhora. Nesse nível, geralmente se observa um componente de marca, não mais alavancas de freio e trocadores genéricos. Agora, você está começando a olhar para freios como Tektro e, peças Shimano de nível básico, que não vão ser as coisas de alta qualidade, mas pelo menos vêm de uma empresa que tem um nome de marca em que você pode confiar e que você sabe que tipo de fabricação eles usam. Então eu sempre gosto de ver componentes de marca quando possível, porque pelo menos dá algum nível básico de garantia de qualidade. Agora, novamente, você vai estar olhando para peças de nível básico, então vai ser como os trocadores Ares da Shimano e coisas assim. Estes estão na base da hierarquia, mas ainda é melhor que nada. Você também verá componentes elétricos superiores. A partir de 500 a 1.000 reais, é provável encontrar baterias de marca. Então você terá uma bateria Panasonic, em vez de alguma célula aleatória, que era a mais barata no mercado. Os motores realmente não vão mudar muito, para ser honesto, você provavelmente encontrará os mesmos motores em uma bicicleta ultra barata ou de orçamento, ou até mesmo nas bicicletas de preço médio, né? Porque simplesmente não há tantas empresas diferentes fabricando motores, então você provavelmente encontrará motores de cubo semelhantes em muitas dessas bicicletas, mas você entra em quadros melhores, você também entra em bicicletas maiores, porque quando você pode gastar um pouco mais, você pode gastar mais para construir um quadro maior, então você está olhando, bicicletas de montanha de tamanho completo. Você não vai ter uma ótima suspensão neste nível, mas pode ter um garfo de suspensão. Não recomendo comprar e-bikes full suspension por menos de 1.000 dólares. Ela terá apenas uma mola barata na traseira, sendo pior que uma hardtail. Eu evitaria a suspensão total neste nível. Espere até ultrapassar 1.000 dólares. Mas já andei em bicicletas bem decentes na faixa de dólares americanos 700 a dólares americanos 800. Elas não são bicicletas de alta qualidade, mas se você está começando neste hobby e não tem certeza se quer continuar com as bicicletas elétricas, comprar uma de 700 a 800 dólares na Amazon pode ser uma opção razoável. Ao avançar para o próximo nível de bicicletas elétricas, considerado intermediário, passa-se a buscar peças de qualidade muito superior. Essas bicicletas devem custar entre 1.000 e 2.500 dólares em qualquer lugar. É aqui que os componentes realmente melhoram. Você terá uma suspensão que é mais do que apenas uma mola simples.
Você analisará quadros que podem ter sido hidroformados, você vai estar olhando para pneus de empresas que você reconhece o nome nelas. Você sabe que eles vão ser pelo menos Kenda ou algo assim. Não um nome aleatório que te faz questionar se o pneu vai se desgastar em poucas centenas de milhas. Este é meio que o ponto ideal onde eu acho que há um dos melhores custo-benefício. Existem muitas bicicletas realmente ótimas por aí na faixa de 1.500, que têm baterias de boa qualidade, motores de boa qualidade e empresas que fornecem garantia. Nesse ponto, as pessoas se sentem mais confortáveis arriscando cerca de 1.500 a 1.800 dólares, sabendo que estão recebendo peças melhores de uma empresa que vai apoiar o produto. Eu tenho dificuldade em recomendar empresas, mas usei várias e-bikes de boa qualidade nesta faixa. Empresas como a Head Power Bikes, eu mencionei a Rover antes. Blix Bikes, eu andei com a Avon deles, e era uma bicicleta de rua muito boa que parecia ser de muito boa qualidade e bem feita. Havia a Pasta Oyama de antes. Outra é a série Gen Z 200 que eu tenho andado recentemente. Este é outro exemplo de uma bicicleta elétrica na faixa de preço intermediária, entre 1.900 a 2.000 dólares. Nesta categoria, você começa a ter acesso a peças de qualidade muito superior. Então, esta tem um motor Bafang, um bom display embutido na própria bicicleta. Ela tem um app para smartphone que permite rastrear sua bicicleta e atualizar suas configurações específicas. Portanto, esta é a categoria onde você terá o melhor custo-benefício. Em seguida temos as bicicletas elétricas Premium, que custam entre 2.500 a 5.000 dólares. Essas bicicletas terão componentes de qualidade muito superior. Normalmente, não haverá grande diferença na eletrônica dessas bicicletas, pois neste ponto já estamos considerando baterias de marca e motores de boa qualidade, mas você pode notar diferentes tipos de motores. Vamos ver uma mudança de motores de cubo para motores de meio de curso, algo como o sistema Bosch ou Yamaha, Panasonic, Shimano, o que a Brose também, não podemos esquecer a Brose, eles têm um bom sistema. Muitos desses sistemas são caros o suficiente para que você não os encontre em bicicletas com preço inferior a 2.000 dólares, mas uma vez que você se move para a categoria Premium, e até mesmo a extremidade inferior do Premium, você começará a ver esses sistemas de motor mais agradáveis. Você também verá outros componentes, como possivelmente as correias Gates. Recentemente andei na Priority Embark, que possui um sistema muito agradável. Ela tem um motor Bosch, tem uma correia de carbono Gates, tem freios hidráulicos. Então, às vezes, você verá em bicicletas de menor qualidade, talvez um desses sistemas, provavelmente não a correia de carbono Gates, que é bem premium. Mas é raro ver todos esses componentes juntos em uma bicicleta que custa tão pouco quanto 4.000 dólares no caso da Priority Embark. Na categoria Premium, você começa a ver peças de bicicleta de melhor qualidade. Você também encontrará algumas bicicletas com preços nesta categoria, mas que talvez não mereçam estar aqui. E eu odeio pegar no pé de qualquer empresa, mas vou apontar a Pedego aqui. E eu não tenho nada contra a Pedego. Eles fabricam bicicletas legais, mas muitas delas são precificadas entre 4 e 5.000 dólares. Sinto que a qualidade é cerca de 1.000 dólares inferior ao preço cobrado. Eles têm muitos custos fixos, como uma enorme campanha de marketing, pagamentos a revendedores em todos os lugares e ao William Shatner para promover suas bicicletas. E então, quando você escolhe uma empresa assim, pode ter um preço premium, mas sabe, estamos olhando para baterias de hack que é meio que 2012, certo? Portanto, um preço mais alto não significa necessariamente que algo seja igual ou melhor. Eu escolheria um Priority Embark de 4.000 dólares em vez de um Pedego de 5.000 dólares a qualquer dia, porque o nível de qualidade dos componentes é totalmente diferente. Então é apenas algo para se pensar. E novamente, nada contra a Pedego, sabe, bicicletas de boa qualidade, mas não exatamente onde o preço está, eu diria. Por fim, há as bicicletas Ultra Premium. Agora, na categoria Ultra Premium, que eu diria que é de cerca de 5.000 a 10.000, existem dois tipos diferentes de bicicletas. Existem as bicicletas super sofisticadas para deslocamento em estrada e as bicicletas de montanha super sofisticadas para descida, e em ambas a grande diferença realmente vai ser os componentes da bicicleta. Algumas delas terão, sabe, cubos de 1.000 dólares ou sistemas de troca eletrônica de 500 dólares, então essas são as coisas que, quando você adiciona à bicicleta, realmente aumentam o preço. Se você está olhando para uma bicicleta elétrica premium, é porque você está totalmente comprometido com a ideia de usar e-bikes, você está indo com tudo nesta categoria. Para bicicletas elétricas downhill, aprendi no Inner Bike, em Reno, no último ano, ao andar em diferentes modelos e compará-las com bicicletas mais baratas.
pude notar uma enorme diferença ao descer algumas descidas complicadas. Eu estava usando algumas bicicletas elétricas high bike de 5, 6, 7 mil dólares e isso era como um sonho. As bicicletas andavam incríveis, sabe? Eu me sentia muito bem fazendo isso e então eu faço a mesma trilha em uma Magnum Peak de 2 mil dólares e de repente eu senti que ia morrer como se a bicicleta não fosse construída para mountain biking extremo downhill e isso está ok porque, sabe, esta é uma dessas bicicletas de montanha que você pode levar em trilhas, mas realmente, sabe, é uma ótima bicicleta para o dia a dia. É uma dessas bicicletas de montanha que funciona muito bem na rua. Mas se você quer fazer off-road sério, como saltos e andar fora de mesas, você está olhando para essas bicicletas elétricas de montanha downhill ultra premium. O mesmo vale para bicicletas de rua sérias, como a Stromer ST5, uma e-bike de 10 mil dólares. Para ter uma dessas, você precisará de componentes de altíssima qualidade. Essa especificamente é outra que eu sinto que o valor não está exatamente onde o preço está. Eu já andei em uma STF5 e era uma bicicleta muito boa, sabe? A troca eletrônica é divertida, funciona muito bem, mas não parecia uma bicicleta de 10 mil dólares. Então, novamente, você tem que olhar para a qualidade dessas coisas em comparação com o preço. Só porque tem um preço premium ou ultra premium, não significa que a qualidade está lá. Mas nesta categoria você vai encontrar algumas bicicletas realmente boas por aí. Então espero que este resumo tenha ajudado a reduzir um pouco a sua busca. Há basicamente duas coisas para procurar. O que você pretende fazer com a sua bicicleta? E segundo, quanto você realmente quer gastar e quão importante é essa qualidade para você? Você quer testar uma e-bike da Amazon de 700 a 800 dólares para ver se gosta? Ou está pronto para investir em uma bicicleta elétrica premium de médio alcance de 3 mil dólares ou uma de 5 mil dólares? Espero que tenham achado isso útil. Por fim, é hora de anunciar o vencedor do sorteio do livro da semana passada. E o vencedor é... Luiz Fernandes. Parabéns, Luiz. Diga-me qual dos meus livros você gostaria. O Guia Definitivo, Faça Você Mesmo, de Bicicletas Elétricas, Baterias de Lítio, Faça Você Mesmo, ou Energia Solar, Faça Você Mesmo. Para ganhar um dos meus livros, basta deixar um comentário abaixo deste vídeo. O comentarista selecionado aleatoriamente será anunciado no final do meu próximo vídeo. Obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima.